Olá, boa noite. Alguns sabem, outros não. Eu sou escritor, sou poeta, mas eu não divulguei, né? Fiquei muito tempo sem divulgar a minha arte. Boa noite, meu amigo. Sem colocar para fora meus textos, achando que aquilo não ia fazer diferença para ninguém. Né? Eu sou aquele famoso artista que nunca acha que a sua obra está acabada, pronta e acabada. Sempre ela tem que ter algum reparo, alguma coisa que né, que precisa ser melhorada. Mas entramos nessa quarentena, né? Entramos nessa quarentena, nesse momento em que cada um é levado a ficar na sua intromissão, né, a ter consigo mesmo. E eu me fiz uma pergunta. No sentido de que eu me perguntei: agora, quarentena, o que eu poderia levar através das ondas da internet para o mundo lá fora? O que eu teria, o que possa eu levar para o mundo lá fora? Foi aí que eu abri uma gaveta mental. Chegou mais alguém aí? Boa noite aí, é o segundo que chegou. E abrindo essa gaveta, eu vi que eu tenho muito material. Tenho textos, poesias, tenho um livro, um romance que eu escrevi. Boa noite, Guinaldo. Bem-vindo. Bem-vindo aqui a essa live singela aqui. Também, meu amigo, também. Eu lembro de todos os meus amigos ao longo da minha história. Ei, Iris, minha irmã, tudo bem? Eu não esqueço de vocês, apesar que a vida é muito corrida, acabou me trazendo aqui para o Rio de Janeiro. Mas eu não esqueço não de vocês. Eu sempre revisito a minha mente para ver meus amigos. Boa noite, minha irmã. Emerson, boa noite, Emerson. Seja bem-vindo. Saudade de ti, meu amigo. Das nossas conversas, das nossas reuniões. Ainda ontem estava vendo as fotos. Então, conforme eu estava dizendo, né? Eu, como poeta, como escritor, estou abrindo essa live aqui como primeiro registro, né, da internet dos meus trabalhos. E eu separei um texto hoje que chama-se Amor Vermelho. É um texto que eu quis escrever no momento que eu estava passando na minha vida, num passado nem tão longo, nem tão recente, mediano. Esse momento ele estava me inspirando a estar relativizando a questão do amor. Mas falar de amor por si só se torna algo batido, se torna algo que já muitos tentaram dizer. E eu queria ajeitar, né, fazer alguma forma de transformar aquele texto numa reflexão. Foi daí que eu comecei a comparar os sentimentos com as cores. E assim, nomeando, né, perpassando pelas cores, a cor que mais me representou, que mais trouxe correspondência ao sentimento de amor, seria o vermelho. Daí esse texto se chama Amor Vermelho. São 8 horas e 5 minutos. Eu vou... Fábio Neres, bem-vindo, meu amigo. Obrigado pela audiência. Conforme eu disse, 8 e 5, eu vou esperar mais uns 2 minutos para ver se chega mais alguém para eu começar a ler o texto. E, conforme eu estava falando, esse texto ele é uma análise minha acerca do sentimento, mas que ele também pode servir para outras pessoas. É nesse sentido que eu vou, depois que essa live terminar, eu vou disponibilizar o texto na minha página do Facebook. Quem quiser pegar para poder ler, fica à vontade. Eu não vou cobrar direito autoral das poesias, dos textos que eu escrevo. Minha intenção de direitos autorais é só mesmo os livros que eu escrevo, que publico. Mas as poesias, a coisa corriqueira que eu escrevo, então eu vou colocar lá para quem quiser que se possa pegar esse texto e fazer bom uso do mesmo, né? Bom, vou passar um pouco da minha história literária para que vocês entendam o porquê que eu estou fazendo isso, né? Quando eu tinha 14 anos de idade, eu escrevi minha primeira poesia.
Opa, manda um abraço pro Rodney também, Emerson. Obrigado. Aos 14 anos de idade, ainda adolescente, sem muita perspectiva de vida. Tânia Regina, obrigado. Tia Tânia, obrigado por estar vindo aqui assistindo. Tia Sandra também apareceu aqui, obrigado. Né? Então, como eu dizia, aos 14 anos eu escrevi minha primeira poesia. E no sentido de que eu acreditava que ali poderia dar alguma coisa, eu me desafiei a continuar escrevendo. E de lá para cá já são anos. Né? De lá para cá já são muitos textos. Eu já escrevi um primeiro livro que de lá para cá eu vim escrevendo. E aquilo foi me movimentando, aquilo foi me... Guinaldo, quero um livro seu. Depois eu vou colocar na página, eu tenho exemplares aqui à venda, a pessoa pode depositar, eu faço um Sedex e mando para a pessoa, devidamente autografado, tá? Quem compra na minha mão tem esse direito. Mas pode ficar tranquilo, Gui. Eu depois vou colocar na página lá meus contatos, meu e-mail, aí quem quiser o livro, só colocar lá a informação, eu dou da minha conta, paga, eu despacho. Aí de 14 anos até hoje, eu ainda não fiz o catálogo. Mas, Célio, bem-vindo, Célio. Obrigado por estar aqui assistindo. Eu sei, ao vivo é assim mesmo, as coisas caem, dão errado, mas o futuro canal do YouTube terá mais algumas coisas umas perpicácias diferentes que eu sei fazer, né? Umas artes, umas encenações que eu vou fazer, vai estar a qualidade vai ser maior, podem ficar tranquilos. Né? E aí eu já cataloguei mais ou menos 350 poesias escritas, já escrevi 3 peças de teatro, uma delas foi encenada, mas na época de adolescente, na escola ainda. Nessa brincadeira, 2 livros publicados. O primeiro é um poema, que ele faz uma crítica à sociedade, ele chama-se A Cúria Social. Esse vai ser uma evolução artística que eu vou fazer para representar o texto no YouTube. Vai estar lá salvo no YouTube futuramente. E com um pouco, em 2014 até 2018, 4 anos, eu escrevi o meu romance, que chama-se Porque o Amor Chora. É um livro que está publicado, eu tenho aqui comigo alguns exemplares. Depois eu vou colocar lá os dados para que quem quiser comprar, fique à vontade para comprar. Né? E assim, vamos começar aqui o texto. Eugênio Pacelli, quanto tempo, meu amigo. Obrigado por estar presente. Né? E voltando a falar aqui do texto, o texto chama-se Amor Vermelho, para quem está chegando agora. Esse texto ele vai falar do sentimento, vai falar da relativização do sentimento com relação à cor vermelho, que na verdade a cor é vermelha. Né? A gente tem que saber dar certo nome das cores, mas vermelho, vermelha, não importa. O que importa é o que ela representa. Né? Então eu vou fazer assim, eu vou ler o texto, vou dando pausas quando eu ver que tem que esclarecer alguma coisa, que tem que fazer algum comentário. Quem tiver alguma dúvida, quem quiser comentar alguma coisa, coloca aí na mensagem que eu tenho total liberdade de parar, voltar, de esclarecer algum ponto que alguém queira que seja esclarecido. Ok? Eduardo Gomes, seja bem-vindo. Teres, obrigado, tia, por estar aqui assistindo, seja bem-vinda. Então, 8 horas, 12 minutos. Estamos com 10 pessoas aqui, mas esse vídeo ficará salvo na minha página, para quem não puder ver, né, agora ao vivo, pode conferi-lo na página depois, no meu perfil do Face. Então vamos lá. Amor Vermelho. Desde muito cedo, sempre ouvi falar que os sentimentos tinham cor. Eu jamais acreditei nisso no princípio. Por quê, né? Porque, pois, ao mesmo tempo que o vermelho é atribuído à vergonha, o amor o assume e o divulga com sua face mais real. Muitas vezes a gente vê em desenho animado, né? Quando um personagem está com vergonha, eles colocam uma nuance de vermelho para mostrar que ele ficou com vergonha. E aí eu fiquei pensando nas cores, né?
Tá, tudo bem, o coração, o sangue é vermelho, o coração é vermelho. Como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu posso mostrar o vermelho com relação ao sentimento, né? O sentimento humano, né? O que nos torna humanos, na verdade, são os sentimentos que nós temos. E eu coloquei, né? Ele atribui a vergonha, o amor o assume e divulga como sua face mais real. Com o tempo, eu fui descobrindo que as cores, todas elas... Anderson Matulan, bem-vindo, meu amigo, boa noite. Eu fui descobrindo que as cores, né, muitas delas descrevem bem mais coisas que só os sentimentos, né? Que também bem mais coisas que só elas mesmas, né? Então, com o tempo, eu fui descobrindo que as cores poderiam descrever bem mais coisas que só os sentimentos. Mas a mais grave das descobertas que eu fiz nesse pensamento foi que algumas cores, apesar de corresponderem com coisas aparentemente diferentes, podem, na verdade, encerrar várias delas em uma só. Ou seja, às vezes uma cor, pelo seu espectro, ela pode encerrar várias cores nela mesma, mas que nem sempre são a mesma cor, apesar de virem dela, porém sempre estão atreladas a ela. E assim, eu fui seguindo com um raciocínio e peguei, por exemplo, o vermelho. O vermelho, por exemplo, como já disse, é atribuído ao amor, ao ódio, e uma série de outros sentimentos encontram sua face no vermelho. Nessa forma, eu fui vivenciando mais o assunto. E pude descobrir que o vermelho, ele trazia em si... Leone Rocha, bem-vinda. Valéria Duarte Ricardo, bem-vinda, minha irmã. Juliana Souza, bem-vinda também. No sentido de que eu fui vivenciando mais o assunto, eu pude descobrir que o vermelho trazia em si diversas nuances, tons que tiravam sua essência e o transformava em outra cor distinta, porém, ainda o vermelho. Por analogia, né? Eu passei a analisar o amor e percebi que, assim como as várias nuances do vermelho, o amor também se modifica e se mostra cada vez com uma face diferente. Eu fiz um paralelo ali entre as duas coisas para fazer ali uma brincadeira, uma analogia entre as várias nuances do vermelho com as várias faces do amor, o sentimento do amor. Assim, né? Como as várias nuances do vermelho, o amor também se modifica e se mostra cada vez com uma face diferente. Intenso, denotando um vermelho forte, no início de toda paixão, né? Saturado de tanto desejo e atração. Aqueles momentos em que nós, homens, ou vocês, mulheres, né, os olhares se cruzam, o peito acelera e a gente imagina naquele lapso de segundo que aquela é a pessoa certa para seguir a vida inteira. E assim, saturado de tanto desejo e atração, o amor se apresenta no início, como se fosse esse vermelho o combustível da máquina coração, o comprometendo com esse sentimento que ainda está a descobrir. Né? Por enquanto estamos só no flerte. Em alguns casos, esse é o único vermelho correspondente, ou seja, aquela paixão forte. Assim como sua violenta apresentação, comumente o seu desaparecer é também recheado de violência. São aquelas paixões que iniciam violentas e acabam também violentas. Né? Da mãe um sentimento forte, tão forte que as duas pessoas, o casal, não tem condição de poder direcionar aquilo e dar a ele o caminho necessário, ele acaba explodindo, ou melhor dizendo, implodindo. E aí acaba de maneira violenta. Em alguns casos, esse é o único vermelho correspondente. Assim como sua violenta apresentação, comumente o desaparecer é também recheado de violência, conforme eu já havia dito. Noutras vezes, o amor se apresenta meio amarelado, que ao conseguir o espaço necessário, vai se avermelhando e se revela quase sempre com um gesto simples, um toque inesperado, é aquele amor tímido, né? Aquele de dois adolescentes, ou até mesmo pessoas adultas, mas que não tem aquela coragem ou tem aquele medo inerente a frustrações passadas que acaba evitando ou impedindo um gesto de atração. E às vezes um leve sorriso, um toque, um abraço simples, explode aquele sentimento. Né? Só que esse sentimento muitas das vezes não acredita em sua cor.
Ele não acredita que aquilo ali seria verdade. E acaba se escondendo atrás do pôr do sol para evitar que seja visto. Às vezes, o sol o queima e finca no exato lugar da espera a sua sepultura. Às vezes, tanto esperar, de tanto se esconder, ele acaba morrendo, acaba não sendo realizado. Quando se realiza, a felicidade que é cor-de-rosa o acompanha e o perdura pelo tempo em que o amor se importa com ela. Mas o amor é relapso e deixa a felicidade escapar, abrindo espaço para outras cores que escurecem o vermelho original e o transformam em cores vergonhosas de se dizer. Se acaso o amor não se cuidar, acumula tantas outras cores mais escuras que escurece, fica preto, como se apagado pelo desentendimento, passando a ter outro nome. Difícil de dizer em um texto falando de amor, mas é preciso. A análise precisava ser feita. O ódio, a palavra tão dura quanto o sentimento que ela representa. Muitas das vezes aquele ódio que se sente é na verdade um amor preterido. É na verdade um amor recheado de culpas, recheado de desentendimentos. Mas ele ainda continua sendo o mesmo amor. Ele só foi se escurecendo. Ele foi se adquirindo várias coisas que o deixaram daquela forma. Preta a face, né? Preta a face do ódio. Caso o amor se revive e obtenha a força necessária, ele desbota e assume de novo sua coloração, demonstrando que o vermelho original, comparado com outros, é imbatível. Ou seja, se eles conseguem se agarrar ali e se reerguer aquele amor, ele pode dar certo, né? Mas se não se recupera, o preto agregado a ele o toma como combustível, acendendo a chama da vingança, das contendas, e após esse processo, se torna cinza, apagado, vazio, deixando no peito de que o sentia um buraco que poeta nenhum conseguiria descrever, por mais que tentasse. Assim como um câncer, o ódio levado às últimas esvazia tanto o coração que a vida se apaga, fica escura, demonstrando que após as cinzas, outros vermelhos são agregados, e resulta em uma cor transitando entre o roxo e o violeta. A vida se torna amarga e tenta contagiar a todos que cruzam com ela, como se acreditasse que as cores belas não poderiam pertencer a mais ninguém que não ela. Eu falo aqui das pessoas amargas, daquelas pessoas que não conseguem mais ver a beleza da vida, porque o sentimento que antes as animava, hoje se tornou uma coisa que elas não querem possuir, mas que, agarrado a elas, não os deixam. Então a amargura acaba tentando contagiar a todos, porque assim ela acredita que se todos forem como ela, ninguém mais lhe ofenderá pela felicidade alheia. Ao fim de tudo, o vermelho se modifica em todas as fases, como se anunciar a todos que, independentemente de qual o nome tiver naquele momento, são todos vermelhos. Por coincidência, são todos o mesmo amor que um dia se apresentou belo e sorridente, e independente de perpassar por outras cores, cabe somente aos autores o recolorir e o assumir como cor. Aquele vermelho, que não se vergonha do espelho por não estar muito belo, como no início, mas que é forte tal como fora antes. E se escapa para criar novas cores, mas que no fim mostra tal vermelho, como eu demonstrei nesse texto, né? Então é uma relativização que eu faço de quando você pega a sua paleta de cores, principalmente no computador, e vai colocando ali, alterando aqueles tons de vermelho, que eles ficam amarelos. Se você exagerar demais, ele vai ficar escuro. Se você colocar fraco demais, ele vai ficar bem no amarelo fraquinho. Mas que a raiz daquelas cores todas estão no próprio vermelho. E assim como é o amor. Um amor, independentemente do gênero, independentemente da orientação sexual de cada um. Quando você o inicia, ele começa forte. Ele começa daquela paixão. Ele começa daquela maneira que a gente acredita aqui, que a gente quer, né, que ele fique. Só que o tempo vai passando e a gente vai agregando a ele novas cores. Se cores mais vermelhas, ele vai ficando mais vivo, como um sol, uma estrela na vermelha. Mas se aquelas famosas frustrações, se a gente não se conversa, se a gente não cuida daquele sentimento, ele vai se apagando e se torna preto. E aí vem as brigas, vem as contendas. E o resultado disso a gente sabe. O resultado disso são as separações, são a vida vazia, é a solidão, é recomeçar uma vida que não se sabe se vai poder levar, porque já o viveu.
e às vezes teme de viver o mais com medo de que se torne o que for antes. Essas são as minhas considerações, a minha relativização nesse dia de hoje. Eu sei que essas palavras elas não são muito favoráveis, eu sei que alguns não gostaram, eu sei que eu não estou aqui para agradar a todos. Eu só quero iniciar isso porque eu decidi que eu tenho que levar alguma coisa para as pessoas. E o que eu posso levar é minha arte. Hoje não é um poema, não é uma poesia, mas é só um pensamento que eu quis trazer, falando sobre esse sentimento que nos anima e que nos torna todos humanos. Porque essa solidão, né, esse isolamento social, ele faz com que nós queiramos revisitar as relações de casa, as relações com os nossos familiares. E às vezes ela está tão apagada por outras coisas, outras escolhas erradas que foram feitas, que temos que remover um pouco a poeira, remover a sujeira que está ali, para que a gente consiga perceber, né, a joia brilhante lá dentro e fazê-la novamente vir ao cenário. Aqueles que conseguem, parabéns, excelente. Temos várias histórias, mas nós sabemos que o mundo hoje não está muito simples. A vida se tornou complicada, coisas demais agregaram. Nós temos hoje celulares, nós temos hoje tantas coisas que acaba ficando, nos tirando a atenção e acaba deixando aquilo que realmente importa para segundo plano. Senti, eu vou trazer as poesias, eu vou separar todo dia pelo menos umas 3 poesias que falam da mesma coisa, mas como o momento atual pede, a próxima live que eu farei, na próxima quinta-feira, às 8 da noite, eu vou trazer um poema chamado de Política. É um poema em que eu relativizo a questão da política, sobre o que seria política, o que nos fazem escolher, né? Eu espero que vocês possam estar presentes e assim eu não tenho, assim, eu agradeço a todos que aqui puderam permanecer, nem que por breves momentos. Esse vídeo ficará salvo e futuramente eu vou anunciar aqui a criação do meu canal no YouTube. Lá vai ter muito mais material, lá vai ter muito mais coisas para quem quiser assistir a hora que quiser. Alexandre, obrigado Alexandre por ter vindo. Pena que você chegou no final, mas fica preocupado não, que vai estar salvo o vídeo lá no meu perfil do Facebook, cada um poderá vê-lo. Bom, gente, então é isso, essa é a minha declaração hoje, né? A forma que eu quis começar foi essa, porque no fim, tudo que eu escrevo tem a ver com o sentimento de amor. Eu já me identifiquei como o poeta do amor. Por isso que o meu livro tem o título de Por que o Amor Chora, né? Depois eu vou colocar informações na minha página do Facebook. Quem quiser adquirir o livro na minha mão, eu vendo e despacho, eu vendo e coloco ele no correio para vocês. Um abraço, muito obrigado pela presença. Fiquem com Deus. Até.